Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação, trazendo aí uma homenagem ao Bahia, grande time, um dos melhores times do Brasil, do Nordeste nem se fala, Bahia de grandes tradições, de grandes conquistas, de grandes títulos, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes, poucos times no Brasil têm isso, hein? 2 vezes campeão brasileiro, 4 Copa do Nordeste e Campeonato Baiano 49 títulos do Campeonato Baiano. Bahia aí de grandes estrelas, de grandes jogadores, de grandes goleadores, como o Carlito. Carlito é o maior goleador, né? Só jogou no Bahia. Esse jogador começou a jogar no Bahia e terminou no Bahia. Na época, eu não conheço, né? Anos 40, nem você conhece, pouca gente conhece, né? Anos 40, ele fez 233 gols. E nessa época, um jogador começava numa equipe e terminava sua carreira na mesma equipe. Ele só jogou no Bahia. Carlito fez 233 gols. Douglas vem em segundo com 184 gols. E em terceiro, o Hamilton com 158 gols. Mas teve o Wesley, teve o Osni, teve o Beijoca nos anos 70. Quem não se lembra do Beijoca? Eu vou contar uma historinha bem rapidinho do Beijoca para você, porque ele era um jogador polêmico, ele era um jogador truculento, ele era um jogador que tinha problema com alcoolismo. Isso foi terrível na história dele, na vida dele, né? E eu me lembro num jogo que foi em 1976, final do Campeonato Baiano. Pouca gente se lembra dessa história, mas virou folclore no futebol do Bahia. Ele voltou para casa 4 horas da manhã. Imagina, o cara bebadaço, muito alcoolizado, né? Sem condições nenhuma para o jogo, mas ele era um jogador importante na época para o time do Bahia. O Orlando Fantoni era o treinador do Bahia e ele não queria que o Beijoca jogasse o jogo, porque ele estava completamente bêbado, né? Tava bêbado. Aí estava no ônibus indo para a concentração, dormindo numa boa, deram comida, deram glicose, energético, e só que ele pediu mais uma cerveja, só mais uma cerveja, que ele vai entrar em campo e vai arrasar. O resultado, Orlando Fantoni não queria colocar ele no jogo, só que ele entrou no jogo e fez o gol da vitória, o gol do título. Esse é Beijoca, né? Jogador aí folclórico, também um dos maiores goleadores do Bahia, ficou na história do Bahia nos anos 70. Teve o Bobô nos anos 80, que deu o Campeonato Brasileiro para o Bahia, juntamente com o Zé Carlos, com o Charles. Quem não se lembra do Charles? Último jogo no Beira-Rio, seguraram um empate heróico no Beira-Rio lotado, do Inter de Tafarel, do Inter de Nilson, entre outros jogadores, né, Luiz Fernando e tal, e o Bahia com um time que desacreditado, empatou o jogo no Beira-Rio, segurou o empate, porque o Bahia tinha vantagem do empate e foi campeão brasileiro em 1988, um time comandado pelo lendário, pelo grande treinador chamado Evaristo de Macedo. Também está na história do Bahia, obviamente, né? O Bahia do Gilberto, Gibagol, do Cláudio Adão, né, que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, mas foi tricampeão baiano com o Bahia, também um dos grandes artilheiros aí. O Dadá Maravilha, o peito de aço, né? Grande Dadá Maravilha, jogou em vários clubes também. O Souza, enfim, entre outros jogadores aí que marcaram a história do Bahia. Mas nesse vídeo eu quero falar da história do Bahia, desde os primórdios do Bahia, como começou esse clube e as grandes conquistas. Uma homenagem para você, torcedor do Esquadrão de Aço. Então, bora Bahia, vamos conhecer a história do Bahia para você aqui no canal Kodama na Comunicação. Mas antes eu peço a você, dá uma força pro Kodama aí, te inscreve no canal, esse canal precisa crescer, estamos chegando a 800 inscritos, o canal está começando ainda, né, gente? O canal Roberto Kodama está com 12 mil quebrados, chegando a 13 mil, mas esse canal vai chegar lá também, eu tenho certeza, conto com a força de vocês, torcedor do Bahia. Então te inscreve no canal agora, é só clicar aqui, meu amigo, só clicar aqui e dar uma força pro Kodama. Vou trazer muitas histórias do Bahia para você, os grandes artilheiros também, as histórias desse grande clube, maravilhoso clube Bahia. Então vamos conhecer a história, mas te inscreve no canal, hein? Deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo e dê joinha que sempre apoia o canal. Compartilhe o vídeo, tá, amigo? Compartilhe o vídeo. Preciso chegar nos 1000 inscritos antes
de dezembro. Então vamos conhecer um pouco dessa história do Bahia, essa grande história do Bahia, agora no canal Kodama na Comunicação. Gols, assistências, liderança e estilo explicam. Boboteri do Pará. Pois o Esporte Clube Bahia, conhecido aí simplesmente como Bahia, foi fundado aí no dia 1º de janeiro de 1931. E quem fundou o Bahia foram ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e da Associação Atlética da Bahia. Eram agremiações aí que tinham encerrado as suas atividades. O Bahia, o tricolor da Boa Terra, tornou-se um dos clubes mais populares do estado e do norte, nordeste e do país, detendo a maior torcida dentre os clubes da sua região. E de acordo com a empresa BDO RCS Auditores Independentes, a marca do clube é a 15ª de maior valor no Brasil, ultrapassando aí os 55 milhões de reais, figurando como a maior do Nordeste. Isso mesmo, hein? A maior do Nordeste. Tem como suas cores oficiais o azul, o branco e o vermelho, em homenagem à bandeira do estado de origem, estado inclusive que é lembrado no nome do clube, nas cores, no escudo, na bandeira e também nas arquibancadas. Infelizmente, com essa pandemia aí, não tem mais arquibancadas, pelo menos por enquanto, né? O mascote tricolor é o Super-Homem, personagem histórico aí, né? Personagem das histórias em quadrinhos. E olha só esse registro aqui, ó, foi o primeiro clube a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol, isso em 1959 contra o Santos. O clube também foi o primeiro representante brasileiro a participar de uma edição da Libertadores, 1960. Você sabia disso? Primeiro clube a conquistar o Campeonato Brasileiro, 1959, e o primeiro representante brasileiro a participar de uma edição da Libertadores, 1960. Em 88, essa história que eu contei há pouco, o tricolor baiano conquistou seu segundo título brasileiro, desta vez derrotando o Internacional de Porto Alegre. Portanto, com todos esses títulos aí, Bahia é o único clube fora do eixo sul-sudeste a deter 2 títulos nacionais da principal divisão do futebol brasileiro. Isso é um fato histórico que ninguém pode negar, né? O Bahia é o único clube fora do eixo sul-sudeste a ter 2 títulos, dois títulos de nível nacional. O Bahia ainda foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, em 1961 e 1963, participou da Libertadores de 89, quando alcançou as quartas de final do campeonato, feito que nenhum outro clube do Norte e Nordeste, Centro-Oeste alcançou até então. O clube também soma 4 títulos na Copas do Nordeste e 49 no Campeonato Baiano de Futebol, como eu falei no início, E com isso, com esses 49 títulos do Campeonato Baiano, é o segundo maior campeão estadual do Brasil. Perde só pro ABC de Natal, que tem aí 55 títulos. Tá aí, a história contando aí que o Bahia tem muitas coisas interessantes no cenário nacional. Realmente foi um gol muito bonito. Foi o gol da rodada, realmente. Foi o gol da rodada. O Bahia, por muito tempo, conquistou a hegemonia do campeonato estadual ao ponto de ter sido heptacampeão, isso em 1973 a 79. Nos anos 70, o Bahia mandava no estado da Bahia. Mas o Bahia não foi só de glórias também, porque apesar do currículo vitorioso, o Bahia amargou durante a década de 2000. Essa década de 2000 aí não foi nada boa para o Bahia, um dos piores períodos da sua história. Além de conquistar somente um título estadual, isso foi em 2001, no primeiro ano da década, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2003 e para a Série C em 2005. O clube retornou para a segunda divisão nacional em 2008 e a principal divisão, a Série A, em 2011. Mas após 4 anos disputando a Série A, o Bahia voltou para a segunda divisão em 2014 e retornou em 2016. Esporte Clube Bahia é o clube do Nordeste com mais participações na primeira divisão do futebol brasileiro. Foram 48, portanto, 48 participações. E também o que tem mais participações em torneios internacionais, 11.
tá? 11 participações, portanto. O tricolor baiano também tem o melhor desempenho da região na Libertadores e Sul-Americana. Em ambas as campanhas, o esquadrão foi eliminado nas quartas de finais. Olha o lançamento pro Nando, e pode ser agora este 1-0, saiu o goleiro, ele bateu, defendeu, Ronaldo milagrosamente. Pois, como eu falei antes, né, o Bahia foi fundado no dia 1º de janeiro de 1931 e o seu primeiro presidente eleito, né, foi o jovem médico Valdemar Costa. Valdemar Costa foi o primeiro presidente do Bahia. E em 1º de março foi realizado o primeiro jogo oficial do clube pelo torneio Início contra o Ipiranga. A partida foi o triunfo tricolor aí por 2-0, gols de Baíma e Guarani. E foi nesse mesmo dia que o Bahia levantou seu primeiro troféu de campeão do torneio Início de 1931. No dia 22 de março, o Bahia estreou no Campeonato Baiano de Futebol, vencendo por 3-0 e nesta primeira edição tornou-se campeão baiano invicto. Os anos 30, né, teve um início arrasador, né, apesar de crises na diretoria. Em 1932 e 1937, venceu o primeiro Bavi da história, isso no dia 18 de setembro de 1932. Na década de 40, começou com o título de 1940 e o trio estrangeiro de ídolos formado pelos argentinos Papetti e Bianchi e o italiano Avale. Pois o Bahia, nos anos 40, passava por dificuldades financeiras, né, uma enorme dívidas, falta de títulos e ainda não saudada aí pelas vultuosas injeções de dinheiro do presidente e torcedor fanático Carlos Wildberger. Com as dificuldades financeiras, foi despejado de sua sede na Avenida Princesa Isabel e se instalou em nova sede no bairro do Canela. E a década de 40 notabilizou-se também a composição do hino do clube por Adroaldo Ribeiro Costa, considerado a mais popular da história do estado ao lado do hino do Senhor do Bonfim. Também o uso pela primeira vez da expressão Esquadrão de Aço. Isso foi numa manchete aí no jornal À Tarde, né, pelo jornalista Aristóteles Góes. O goleiro titular por cerca de 7 anos, Lessa, mencionado em versos de Gilberto Gil na música Tradição como um goleiro, uma garantia. A ascensão do clube rumo ao Brasil aconteceu aí na década de 1950, com o 4º título estadual consecutivo em 1950, teve a inauguração do estádio Otávio Mangabeira, a Fonte Nova, e a conquista da Taça Brasil de 1959. Era o antigo formato aí do atual Campeonato Brasileiro, né, chamado Taça Brasil, tornando-se o primeiro campeão brasileiro da história. Tá, então, esse foi a primeira parte da história do Bahia. É um documentário aí, ficou muito grande, né? Então a gente resolveu cortar no meio, tá? E a segunda parte vem muito mais emocionante do que essa primeira parte, tá, pessoal? Nós vamos contar aí os anos 60, né? José Sanfilippo, grande jogador, fez história no Bahia. Vamos contar a história do Baiaco, do Sapatão, do Beijoca, do Douglas. Aliás, uma emocionante história de Douglas Franklin, muito emocionante, você não pode perder a segunda parte, tá? Vamos falar também do heptacampeonato baiano, histórico, né? Heptacampeonato baiano, e a década de 80, que foi a mais vitoriosa de todas, porque teve o segundo título brasileiro de 1988, com jogadores como Charles, como Bobô, que fizeram história no Bahia. E depois tem os anos 90, os anos 2000, que não foi das melhores, né? Teve a queda para a segunda divisão, até para a terceira divisão, né? E vamos falar da torcida que é o patrimônio maior do Bahia. E não perca, na segunda parte, segunda e última parte, você vai ver a emocionante história de Douglas Franklin, de arrepiar, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus.